estamos ao vivo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aquela esquentada no coração. Como é que foram de Páscoa? Essa semana de Páscoa, ainda aqui em Portugal é férias das crianças. Tá cheio de gente aqui em casa, amigos, namorado. Dizem que eu falo alto na live, mas depois eles voltam a dormir, vou acordar a turma toda aqui. Gente, então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai continuar a nossa maratona e vamos falar sobre uma parábola. Aliás, uma parábola que eu gosto muito porque o tema da parábola tem a ver com o pai, né? Então eu me identifico muito com esse tema e é muito legal. A gente, nessa parábola, a gente vai falar sobre a parábola que Jesus leu. A gente fala sobre um tema que a gente usa muito aqui em casa, que é você falar uma coisa e não fazer, ou fazer ao contrário, ou a diferença entre falar e fazer. A gente até usa um jargão aqui, a gente tem uma brincadeira entre a gente aqui, que a gente fala assim, que a gente não vê o que a pessoa fala, mas ouve o que ela faz. A gente até troca o verbo para ficar. Então, e é engraçado que um pega no pé do outro, sabe? Não é uma coisa de pai para filho. Entre elas, as filhas cobram a gente do que a gente fala uma coisa e não faz, ou que tem que prestar atenção do que a gente realmente faz. E nas pequenas coisas, né? A gente, por exemplo, a gente vai sair. Antigamente ficava um botando pressão no outro, assim, tamo pronto, vamos, tamo atrasado, aquela gritaria, um no banho, outros trocando. E agora não, agora é muito legal. Quem tá pronto, fica pronto de verdade, tudo, sapato, tudo, sai do apartamento e vai pro corredor. Então ali já mostra que a pessoa tá pronta para ir embora. E aí sai um, sai outro, aí sim a pressão acontece, porque quem ficou dentro do apartamento ainda não tá pronto. Não fica aquela gritaria assim, quem é você, não é você? Então, é muito legal a gente fazer, né, e não falar. Porque a gente usa muito assim que as palavras, elas realmente motivam, mas o exemplo é o que arrasta mesmo, né? Quando a gente dá o exemplo, quando a gente fica pronto, quando a gente... Eu lembro quando a Malu era pequena e eu queria que ela comesse beterraba, né? Tinha lá os pratos, ela não queria comer beterraba. E depois eu olhei no meu prato, olha que vergonha, meu prato não tinha beterraba. Eu comecei a comer beterraba, né, para ela comer. E com tudo, né, sei lá, a gente quis parar de tomar refrigerante, essas tintas todas aí, sucos prontos, chás. Cara, tem que começar pela gente tomando água. Não adianta falar e ir lá e tomar uma Coca-Cola escondida. Eu trabalhava numa empresa, as pessoas chegavam com os projetos lá mirabolantes e tal, e o CEO lá falava assim, olha, em Deus nós acreditamos, com os demais tragam-me dados, tragam-me provas, tragam-me feitos, né? Não só blá blá blá. Né? Então até numa startup ou numa empresa que está começando que é só uma ideia, não é só uma ideia, né? Existe o MVP, né? O mínimo viável de produto, que é um teste, um pequenininho. Sempre a gente trabalha em cima de resultado, porque o mundo, ele tá cansado, a gente está cansado de ouvir, né? A gente mesmo fala, todo final de ano, todo Réveillon é a mesma coisa. Esse ano eu vou para academia todos os dias, eu não vou comer açúcar, eu vou aprender, vou ter 1 hora de inglês por dia. A gente fala, mas o que realmente acontece, né? E até nos políticos, né? O político virou símbolo de mentira por causa disso. Porque fala, vou fazer, vou salvar, vou não sei o quê, né? E não faz, só fala. E a parábola hoje de Jesus fala exatamente disso. Ela conta uma história dos 2 filhos, né, que o pai, acho que eles chamam para ir trabalhar, fala, filho, vamos para a vinha. E o primeiro fala, não vou. E depois ele aparece lá e vai trabalhar. E o segundo, o gente boa, o legalzão, pai, ele chama, filho, vamos trabalhar na vinha. E o filho falou, claro, paizão, vamos lá, já vou, já. Falou que sim e não foi. Ele acho que até pergunta lá para a povo assim, quem que agradou mais ao pai, né? O que falou sim e não foi, ou o que falou não e foi. Então, é muito legal essa parábola, parece muito simples, mas ela fala do exemplo, né? Do fazer, não só da ação, não só do discursinho, do legal, do blá blá blá, isso morre rápido, né? Até dizem que mentira tem perna curta e tal. Então acho que é um pouco disso que a gente deve aprender, e é muito legal que tem muita coisa na Bíblia, né? Uma parábola pequenininha, simples, mas, cara, como isso impacta
na nossa vida aqui, principalmente na minha vida, assim, né? Quantas coisas eu falo e não faço. Quantas coisas eu peço para os outros e não sou exemplo, né? Então, isso me instiga a fazer também, né? Não só a falar, não só ser o senhor palestrinha e mostrar na prática, assim, no dia a dia. Essa passagem aqui está em Mateus, hoje eu vou ler Mateus, o capítulo é 21, os versículos são de 28 em diante. Então vamos lá, ler o nosso amigo Mateus. O nome aqui nessa Bíblia que eu estou lendo aqui, o nome desse capítulo aqui, né, chama-se Os Dois Filhos. Então Jesus estava conversando, não sei com quem. Sempre que é legal, né, aqui a gente só faz uma live só de um trechinho. Quando vocês forem ler, lê um pouco antes e um pouco depois de cada trecho. Ele contextualiza, né, é muito legal. Então, aqui Jesus já está conversando com não sei quem, mas vamos lá. E ele pergunta para a turma lá toda: o que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi o primeiro e disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho, o gente boa, o legalzão, e disse a mesma coisa, tipo, vamos trabalhar na vinha. Esse respondeu: sim, senhor, pai, eu vou sim. Mas não foi. O chefe dos sacerdotes, não foi. Aí Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade do pai? Né? O que falou que sim e não foi, ou o que falou que não e foi? Qual dos dois fizeram a vontade do pai? Aí sim, o chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro, né? O que falou não e foi. Então Jesus lhes disse: pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. Então é muito... Ele aproveita a parábola para dar uma instigada na turma lá também, que é a mesma coisa, né? Com quem que ele está falando? Com os anciões e os sacerdotes. O que esses caras faziam na época? Só falavam, mas não faziam, né? Eles sabiam todas as escrituras, liam tudo, sabiam todas as passagens, usavam até na roupa lá uns pedaços escritos, mas eles não falavam. E Jesus falou exatamente isso. Olha, gente, as prostitutas, os cobradores, pegava o que na época tinha de pior, assim, né, que era considerado pecador, e falou: eles acreditaram, né? Vocês falam que acreditam, vocês falam que seguem a palavra, que seguem os profetas, mas vocês não acreditaram. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou da oração, né? Que acho que é a mesma coisa, assim, Deus desliga o que a gente fala, põe tecla mute, apaga, fica só a nossa boca. E ele pega o que a gente realmente faz, né? É a mesma coisa que ele chega no nosso coração na oração. Eu acho que é a mesma coisa, assim, ele olha assim, tudo que desliga, não ouve nada, nada, não derruba uma lágrima pela nossa historinha bem montada, pelo nosso storytelling desenhado. Ele só pega, assim, o que a gente realmente faz, né? E a gente também faz isso com as pessoas. Tem pessoas que falam, daqui a pouco a gente já não leva mais em consideração. E uma reflexão que eu queria deixar aqui antes da gente terminar é com a gente mesmo, né? Quantas coisas, assim, eu fico chateado comigo que eu me propus para mim mesmo, nem contei para ninguém e não fiz, né? Coisas pessoais, coisas simples, hábitos, qualquer coisa, né? Que eu me propus a fazer e não fiz. E também, por outro lado, como é legal, como a gente fica feliz com a gente mesmo. Eu não sei se a palavra certa é orgulho, a gente fica orgulhoso quando a gente vai lá e faz uma coisa, sem ter prometido, né? Quando a gente vai lá e realiza, e chega no final do dia, você fala: putz, que legal, né? Parabéns, eu fiz.
Então a gente se cumprimenta, a gente se autorrealiza quando a gente faz também, não quando a gente fala. E às vezes a gente cansa de falar pra gente mesmo, né? Às vezes eu mesmo falo, puta, Pedro, lá vem você de novo com sua historinha aí. Já sabe que não vai conseguir, já sabe que é muito difícil, já sabe. Então é muito legal a gente voltar lá na história, de olhar esses dois filhos, que esses dois filhos estão dentro da gente, né? O que fala e não faz, e o que não fala e faz. Da gente alimentar esse que faz, né? Pra gente primeiro fazer e depois falar. E aí a gente fica tranquilo. Aí assim, na época, como as prostitutas, os publicanos que faziam um monte de coisa errada e começaram a fazer a coisa certa, tem muito mais valor do que o blá 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 dos sacerdotes lá que falavam e infelizmente nada. Tá bom? Um fato que eu fico feliz é essa nossa live, né? Não fiquei falando para ninguém que ia fazer e tô fazendo. Então isso é agora tem tantas outras coisas que eu falei para mim mesmo que eu ia fazer e não fiz. Então é que a gente vai aprendendo. Bom, gente, então uma boa semana de Páscoa. Fiquem com Deus e até a próxima live. Um abraço.